Bom dia. Bom dia, boa tarde. Perfeito, ensaiadíssimo. Fala, galera. Bom dia, boa tarde ou boa noite também. A gente fica tão feliz, emocionamos aqui agora no início, foi bom demais. Gente, a gente não sabe quando. É porque a gente não sabe quando começa aqui a gravação do negócio. Então, acabaram com os dois falando ao mesmo tempo. E a gente também não sabe qual é o horário que você está assistindo. Né? Se é de manhã, de tarde, de noite, a gente prefere de noite, de manhã, sabe? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no mais um Projeto 808, estamos no episódio 4 da nossa quinta temporada, quinto ano, 808. Hoje a gente tem um tema muito bacana para falar, né? Do jeitão que vocês gostam, hein? Do jeitão que vocês gostam. Mas fala aí, Lu. Exatamente. Episódio 4 aqui começando, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. E hoje é 808 raiz, né? É daquele jeito, navegação em tempo real, caso muito interessante que chegou aqui pra gente. E é isso, ó. Antes da gente começar o caso, não custa nada a gente lembrar, né? Dá aquele like pra gente, né? Se inscreve no canal e aproveita e já até ativa aqui o sininho para você não perder nenhum outro 808. Então, vamos pro caso. Deixa eu falar, é que o YouTube, gente, quando é tema, assim, quando a gente mexe com o exame, essas coisas todas, o YouTube não distribui tão bem. Então, assim, a gente é dependente mesmo desse like. Então, é legal que você dê o like, porque assim mais dentistas conseguem ver este conteúdo que, em tese, pode ajudar a galera, né? Então, dá naquela curtida, compartilhe com seu amigo, ative o sininho, faça o que deve fazer para que esse conteúdo, para que outras pessoas consigam ver e ajudem mais pacientes, tá? Show. Então, vou chamar a vinheta para a gente ir pro caso. Boa. Bom, vamos lá então, Felipe. Vamos contextualizar aqui o caso para o pessoal. Um caso foi enviado por uma aluna nossa, né, uma radiologista. Isso. E eu vou ler textualmente o que ela mandou beleza, aqui, que aí fica mais fácil a gente ir comentando, né? Então, foi mandado assim para a gente, ó. O paciente fulano de tal aqui, né? Não vamos colocar o nome. A avaliação endodôntica no dente 16. Isso foi o pedido do colega indicador, né, que chegou para a nossa aluna radiologista. Clinicamente não responde ao teste de vitalidade, né, já é legal ter informação aí, né, clínica já ajuda a gente, né, tem lesão periapical, e aí agora já está entrando aqui na dúvida da aluna, da nossa colega. Eu não consegui ver o conduto da raiz MV, e na raiz palatina me parece que tem 2 forames, então ela estava com alguma dúvida em relação à anatomia desse dente 16. Beleza, ó. E antes de começar a navegação, vamos contextualizar. Gente, a gente é radiologista e às vezes é muito solitário, né? Estou em casa laudando, ou estou na clínica laudando, a gente não tem para quem perguntar. Tá? Então, assim, vocês podem enviar seus casos para o nosso e-mail, contato@dominiotomografia.com.br. Embaixo. Boa. Contanto que vocês coloquem o link para download, tá? Ou seja, não é template, tá? Um link para download, que eu possa ter acesso aos arquivos DICOM ou visualizador. Coloca a sua dúvida, ou seja, navega no caso e coloque a sua dúvida, tá? Não adianta também colocar o caso lá e falar, olha aí, a gente não sabe o que você está com dúvida, olha aí, é muita coisa para ver, tá bom? Coloca lá, tranquilamente, a gente vai colocar na nossa sequência aqui. Ah, não conseguimos fazer o seu episódio com isso, não tem problema, pelo menos a gente vai responder lá no e-mail, alguma coisa, porque a gente recebe, às vezes recebe um volume grande e não tem como fazer o programa de todos. Esse, especificamente, a gente vai responder, é uma dúvida grande, né, no dente 16 do paciente X, né, e é uma dúvida, basicamente, pelo que a gente está entendendo, endodôntica, né? Então, é muito importante, né, que você também, radiologista, saiba o que o seu colega quer. Tá? Às vezes, o endodontista, o clínico, ele não escreve exatamente. Ele coloca assim, né? Tomografia do dente 16, por exemplo, poderia ser. Tomografia do dente 16.
né? E aí o radiologista sai fazendo laudo de, né? Qualquer coisa, né? Qualquer coisa. E aí o colega que recebe, mas não respondeu minha pergunta. Nesse caso específico aqui, o dentista ele já tentou começar um tratamento endodôntico, né, e não está tendo sucesso. Então a gente comentou isso com a colega radiologista que está trazendo esse caso aqui para vocês. Então é muito bacana o caso. Coloca aí para a gente, então, Felipe, o caso. Boa. Enquanto o Felipe está preparando para colocar o caso aí, né, é sempre bom lembrar que o 808 ele é zero patrocinado por nenhuma empresa, né? A gente não tem nenhum viés comercial com nenhuma empresa. Então, tudo que a gente fala aqui é a nossa opinião baseada na literatura e baseada na nossa experiência, né? O único patrocinador desse programa é a nossa mentoria Domínio a Tomografia, né? Que a gente está sempre aqui por causa dos nossos alunos e mentorados e também de vocês que assistem nosso conteúdo gratuito também, que a gente está aqui para tentar melhorar, nem que seja um pouquinho, fazer a nossa parte para melhorar a radiologia odontológica. Se você tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre a nossa mentoria, né, eu recomendo que faça isso, porque é bem interessante. Vai estar aqui na descrição desse vídeo como você marca uma entrevista com a gente, sem compromisso, não fique tranquilo, é só para a gente conhecer. E se por um acaso der certo, a gente começa uma trajetória juntos. Tá? Então tá aqui na descrição o link de como você consegue marcar uma entrevista comigo, com o Felipe. Fechou? É isso. E na mentoria, eles não ficam sozinhos, porque tem o nosso grupo, nossa comunidade de mentorados. Então, cada um vai conversando com o outro, tem dúvidas, já jogam no grupo ou participam do plantão de dúvidas. Hoje a gente teve, inclusive. Então, beleza. Ó, esse exame aqui, como o Lucas disse, a gente não tem patrocínio nenhum. Por um acaso, o tomógrafo é um Morita X800 e quando é Morita X800, a gente usa o visualizador da marca. Tá? No caso, ele chama-se One Volume Viewer. Tá bom? Então, ó, a gente começa... como a gente não tem relação com nenhuma marca, vocês podem pegar ali o nosso histórico do 808, vocês estão vendo que a gente está na 5ª temporada, você vai encontrar casos de todos os tomógrafos do mercado, tá? Exato. Então, vamos lá. A gente sempre começa pelo nosso método de visualização dinâmica. Então, no MVD, a gente começa a observar o exame pelas imagens axiais. Tá bom? Então, pelas imagens axiais, a gente vai buscando as alterações, né? A gente vai vendo realmente que na região do dente 16 a gente tem uma reabsorção alveolar, então tem uma imagem hipodensa na região, tá? Fora isso, tá tudo, me parece, ok, né? Então, beleza, estamos lá nas imagens axiais, e aí agora vamos, neste caso, raiz por raiz, observar este dente, né? Então, o que é interessante aqui, lembra que eu falei, olha, parece que o dente ele já foi acessado, né? Dá para ver bem aqui que existe sim um desgaste, né? Na região coronária, na coroa, em proximidade, sim, com corno pulpar, na região distal, né? Que aqui seria o corno pulpar distal, né? Aqui na região mesial, né, também, aqui, ó, o colega está buscando alguma coisa aqui, ele sofreu, tadinho. Aqui eu vejo dor, tá? Vejo dor, sofrimento, eu vejo suor escorrendo pela testa do colega, né, que está procurando, né, a entrada dos condutos. E quem passou por isso não esquece jamais. Tá? Mesmo com... Imagina. mesmo com um profissional, imagina, a colega falou, ele tem microscópio, né? Ele é um bom profissional, mesmo assim, a endodontia tem essa carga ainda de sofrimento aqui. Eu amo endodontia, sinto saudade de endodontia, mas passa. Aí, passa rápido. Olha, então vamos lá, para raiz mésio-vestibular, né? Eu estou alinhando mais uma vez aqui em relação à raiz mésio-vestibular. Pô, Felipe, você sempre faz assim? Sempre. É só no 0800? 0800, né? O pessoal fala 0800. Não, é sempre só no 808? Não é no 808, não, todo dia. É assim que a gente rotina, faz. Né? É a rotina, minha rotina.
Eu estou fazendo mais devagar do que eu faço normalmente, óbvio, né? Eu sou mais rápido em relação a isso. Então, na região, eu só estou olhando aqui a raiz mesovestibular, chega um momento que eu consigo ver uma imagem aqui, ó, 2 pontinhos que eu imagino ser MV e MV2, né? Porque a raiz ela é achatada no sentido mesodistal, então provavelmente tem 2 condutos. Só que isso aqui, gente, a gente está aonde? Está no terço médio. Então aqui no terço médio eu consigo ver o MV, MV2. E só daqui para cá, o terço médio até o terço cervical, eu não vejo, mal vejo. Nem embocadura eu consigo ver. Nem embocadura do MV e MV2. Tá? E eu só laudo que eu vejo. Né? Então, laudo, né? Porque ontem mesmo eu estava conversando com a radiologista, ela falou assim, pô, beleza, né? Existem 2 condutos que se unem. Você viu a união? Ela, não. Eu falei, então você está imaginando, né? Você está imaginando, mas só tem o forame. Beleza, mas você viu a união? Não, não vi. Então a gente está imaginando. Então só vejo o que, só escrevo o que eu vejo. Eu só estou vendo o que? Terço médio, daqui para cá, nada. Pô, Felipe, vamos procurar? Procuro, né? Vamos procurar se a gente vê alguma coisa no terço cervical. Alguma coisa, ó, é a câmara pulpar aqui. Então a gente vê a câmara pulpar aqui. Aqui pode até ser embocadura do MV aqui, pode até ser, e a imagem fica aqui, ó, só terço médio. Daqui para cá a gente já não vê nada do MV nem MV2, tá? Então a gente pode considerar que isso está calcificado? Bem, existe uma calcificação. A gente pode considerar que a câmara pulpar também ela está calcificada, né? Isso é interessante a gente chamar a atenção, né, Lucas? Às vezes um laudo, né? Tem colega que não escreve isso. Né? Isso é importante pra caramba, né? Mas ainda mais para um colega que está buscando, né? Ele não chegou nem no teto. Exatamente, ele tá longe ainda, né, da câmara pulpar, e aí isso explica para ele, né, o porquê que ele está longe, né? Então, e outra coisa que é importante a gente ressaltar, vocês perceberam que em todo momento em que o Felipe estava analisando a trajetória dos canais, ele foi ajustando a angulação dessas raízes, né? Então, quando ele estava avaliando lá o terço médio e apical, ele ajustou a angulação para o terço médio e apical. Depois, quando ele estava avaliando ali a embocadura dos canais, tentando encontrar ali essa embocadura desses canais, ele já ajustou agora, por exemplo, ele ajustou para o terço cervical, tá? Então, dessa forma que foi feito aí, deu para a gente ter a certeza, nesse caso aí, que realmente a gente não enxerga canal nessas regiões. Porque às vezes alguns colegas acabam não fazendo essa angulação que o Felipe fez e não conseguem encontrar a trajetória do canal, né? Simplesmente porque a angulação não está correta. E aí não aparece mesmo. E não é, e nesse caso não foi o que aconteceu, né? E eu tenho visto o colega avaliar tomografia com uma sequência de cortes. Já viram isso também? Aí pega a raiz mesovestibular, faz uma sequência de cortes, fica buscando, procurando o MV, MV2 e tal. Deve ser, eu não sei, mas é frustrante, tá? É mais difícil realmente conseguir ver isso. Aí às vezes entra um pouco de imaginologia. Porque a verdade é o que o Lucas acabou de falar. Essa raiz mesovestibular tem pelo menos aqui 3 inclinações diferentes. Exato. Uma para o terço cervical, né? Outra para o terço médio e outra para o terço apical. São 3. 3 inclinações totalmente diferentes. Então, não dá para observar só fazendo... vou fazer uma sequência cortando daqui para cá, né? De vestibular para palatino. Vou ver tudo. Não vai ver tudo, porque cada parte da raiz vai estar em uma inclinação diferente. E aí, talvez eu esteja até me antecipando um pouco, Felipe, mas eu vou comentar para a gente, senão eu vou acabar esquecendo. Eu imagino que alguns colegas que estejam assistindo aqui a gente agora, devido a essa calcificação, podem estar pensando assim, então esse caso de repente pode ser indicado para uma cirurgia guiada endodôntica, né? um guia endodôntico aí para acessar esse canal. Mas olha que interessante, só para primeiro a gente tem que parar para pensar. Primeiro, a informação que o Felipe deu, são 3 angulações de raiz, então uma raiz que tem uma certa curvatura. Então a gente já deve ficar com o pé atrás para usar
uma guia com uma raiz curva, porque não é indicado. Tá? E tem um outro detalhe. Olha onde está a suposta embocadura desse canal. Ela está inclinada de uma forma que a gente vai ter que entrar com a fresa, né? Se fosse fazer um suposto planejamento, a gente ia ter que entrar com a fresa virada para distal, né? Um primeiro molar, dente posterior. Né? Uma fresa que a gente ia ter que provavelmente trabalhar com uma fresa de 25,5, né? De área ativa. O tamanho dela são, sei lá, quase 40 milímetros, se eu não me engano. Então imagina você entrar com a fresa virada para distal, né? Aqui, virada para distal, no primeiro molar, 40 milímetros mais ou menos. Né? Mais o contra-ângulo. Ou seja, complicado, né? Muito complicado. Jacaré. Boca de jacaré. Planejamento virtual, né? Isso aí, não é real. Não é real, não é real. Então, realmente, não é um caso, né, para endodontia guiada, salvo raríssimas exceções. Molar não é caso de molar superior, não é caso para endodontia guiada, muito menos esse. Tá? Exato. Então, assim, existe sim uma calcificação distrófica aqui na câmara pulpar. O MV, MV2, a gente só consegue ver o terço médio. Disto vestibular, eita, o disto ali. Ah, Felipe, não vai falar das lesões? Vou, mas eu tenho um método, né? A gente até para laudar também tem método, né, Lucas? Exatamente. A gente começa pela anatomia, por isso eu nem, tá vendo? A gente nem agora, daqui a pouco entra isso, né? Daqui a pouco a gente entra. Mas aqui o disto vestibular, a gente consegue ver toda a trajetória do disto vestibular e chega no terço apical. Olha que bacana, é muito rico, o exame é demais, né? A tomografia é muito rica, né? Total. Quando chega no terço apical, eles bifurcam. O zoom paga? Opa, aqui em qualquer lugar o zoom é de graça. O zoom não paga. Olha o zoom aqui, ó, ele aqui. Ó. Então consigo ver, ó, essa bifurcação da trajetória do conduto disto vestibular em terço apical. Né? E, ou seja, temos aqui uma bifurcação disto vestibular. E aí, né, fizemos MV, distal, e o palatino agora. Palatino, né? Palatino, vem o bonitão. O bonitão também, ó, aqui, ó, quantas inclinações o palatino tem? Ó, olha aí. 3 também. E o pessoal fala, palatino é tudo reto, né? Reto não sei aonde. Né? Reto para quem não faz endo. Ainda tem, às vezes, o pessoal vê essa imagem, por exemplo, que está no sagital aí, né, Felipe? O conduto é reto. É uma imagem isolada, né, que não está mostrando a curvatura, mas se a gente olhar no corte coronal, a gente vai perceber que tem sim uma curvatura. A raiz e o canal, né, principalmente. Ó, então tem uma inclinação, 2 e 3 também. Tem 3 inclinações aqui. Então, quando a gente for avaliar também, vamos ver 3 inclinações. Terço cervical, terço médio aqui de novo. Novamente. E aqui, opa, mas a gente vê uma imagem aqui, tá vendo? Vê uma imagem aqui. O que é isso aqui? Né? Aí isso é um desvio, desviaram. Rapaz, nem trataram o canal ainda, como é que pode desviar, né? Vamos de zoom então, né? Vamos de zoom, zoom não paga, Então vou inclinar aqui mais uma vez. Espera aí, vamos ver se a gente acha o canal principal aqui. Olha ele aqui. O canal principal está aqui. Então tem um canal principal, terço apical. Olha ele aqui. Uma saída para distal. Felipe, mas que imagem é aquela que você mostrou antes aqui? Que parecia um desvio. Aqui, ó. Ajustei o plano de novo. Aí ela aparece rapidinho. Ó. Olha aí. Não é possível que ela não apareça, né? Aqui, ela aqui de novo. Isso aqui é o fetiche do radiologista. É um canal lateral. Então, isso aqui é um canal lateral. Aí é curioso até que a gente sempre brinca com isso, inclusive, mas agora falando sério, né? Tem como falar sério?
muita gente confunde isso, né? Ou cria uma falsa dicotomia até de que isso pode ser um canal lateral ou uma fratura. Tá? A única coincidência que a gente tem entre fratura e canal lateral é que eles aparecem, né, como uma imagem hipodensa na tomografia. Mas se a gente for ver o padrão, né, a primeira coisa que a gente tem aí tem uma lesão, né, próxima a saída desse canal lateral, mas percebam como a lesão tem um padrão corticalizado, né, semelhante a uma lesão periapical, que a gente vê comumente, né, uma lesão periapical. Ela vai aparecer dessa forma. Enquanto que uma perda óssea causada por fratura, ela sai destruindo tudo de forma muito mais irregular, né? Então, e ao longo de toda a fratura. Então, são perdas ósseas bem diferentes, né? E padrão até a tal da linha hipodência que o pessoal gosta de falar em laudo, o padrão é diferente. Então é muito complicado você colocar num laudo, por exemplo, né? Aí vamos falar radiologias aqui, tá? Me perdoe, mas linha hipodensa sugestiva de fratura ou canal lateral. Você está descrevendo dois achados bem diferentes e colocando como se fossem parecidos. Então, acaba confundindo muito mais o colega endodontista. Nesse caso aí, está muito claro, né, que é um canal lateral. Então, não faz sentido nem se pensar em falar sobre fratura, nem como uma segunda hipótese, porque não tem sinal nenhum de fratura aí. Né? Frase pronta, né? Exatamente. Aí você vai condenar, às vezes, um dente, né, à toa. Autotexto. Né? Às vezes faz autotexto e aí tá no autotexto fratura ou canal lateral ou fratura, vice-versa. Exato. Mas isso não tem nada a ver um com o outro. E também outra coisa, só confunde quem não faz navegação dinâmica. Aí quem não faz navegação dinâmica realmente vai confundir. Não tem como. E até interessante também. Tá vendo estático, né? Quem tá vendo estático vai confundir. Saiu até um artigo recente, que depois a gente vai provavelmente até falar mais aqui, sobre padrões de fratura, né, características clínicas, em etiologia, lá da Sociedade Europeia de Endodontia. E lá nesse artigo, curiosamente, não se fala nada de canal lateral, como um diagnóstico diferencial de fratura. Né? Por quê? Porque não tem nada a ver. É simples assim. Bem, mas são páginas para próximos capítulos, isso aí a gente vai comentar. Dito isso, o que a gente vê agora? Agora vamos para a lesão, né? Temos uma lesão, endopério, e aqui dá para ver, interessante também, o aumento da vascularização, né, na região. Dá para ver também que tem uma alteração trabecular do osso também, está um pouco mais denso. Sofrido, né? Exato, está sofrendo o bichinho. Né? O osso está sofrendo. Tá? Então a gente tem uma lesão endoperiodontal, ela rompe, né? Ela rompe aqui a cortical óssea na região vestibular, ou reabsorve, na verdade, reabsorve na região vestibular, tem uma reabsorção também. É uma lesão que ela está em proximidade também com a cortical inferior do seio maxilar, não é? Bem próxima, e também associada às 3 raízes, né? Então, aqui 3 raízes, sabe? Aqui é interessante também que na distovestibular parece, né, uma lesão diferente, né? Mas já tem comunicação, né? Tem comunicação, exatamente. Tem comunicação. E aí, como é que a gente vê isso? Melhor, aqui na axial. Exato. Aqui é o melhor jeitão de você ver isso. Olha, isso. Tá na região de Furca, aí você consegue. E essa imagem axial aí também, né, Felipe, ela até explica, por exemplo, por que uma lesão como essa às vezes não aparece numa radiografia periapical. Porque essa imagem aí mostra claramente as duas corticais, né, tanto a vestibular quanto a palatina íntegras, né? E aí, quando você faz uma radiografia que é bidimensional, né, e que tem sobreposição de imagem, as duas corticais se sobrepõem e escondem essa lesão enorme. Então, provavelmente, se a gente pegar a periapical desse caso, vai ter uma lesão muito discreta. Né? Não vai ser dessa magnitude, né? Exato. Dessa magnitude. Então, vamos lá. Descrevemos
né, na ordem, a raiz a câmara pulpar, a raiz mesio-vestibular, né, com seus 2 condutos em mineralização cervical. Descrevemos o distovestibular também, a raiz palatina com seu canal lateral, e também falamos sobre a lesão, né? Porque a gente acha, né, que quando o colega radiologista ele vê um caso como esse de endodontia, né, ele fica um pouco perdidão, quer falar tudo ao mesmo tempo. Uhum. Então, assim, até o meu raciocínio já é assim, né, Lucas? Assim, meu laudo é assim, é nessa sequência, inclusive. Né, porque é a sequência que eu penso, né, que é a sequência que eu escrevo também, e vice-versa. Eu escrevo porque eu penso assim, penso porque escrevo assim. Tostines. Sabe? Então, assim, existe um método também para que você consiga laudar exames um pouco mais complexos, como esse, né, Isso que eu ia justamente te perguntar, porque, beleza, a gente viu isso tudo aqui, né? Acho que muitos colegas radiologistas conseguem visualizar tudo isso, mas na hora de sintetizar isso aqui, botar isso no papel, como é que bota isso no laudo, né? Exato. É difícil. Se a gente tiver um método, fica mais fácil. O que eu usei foi um método, foram 2 métodos aqui, né? Um método para a visualização, né, que é um método de diagnóstico, né? E ao mesmo tempo, informalmente, eu estava usando o nosso método para o laudo também. Então, assim, a gente acredita que seja interessante saber esses 2 métodos. Normalmente a gente mostra esses métodos, né, para os nossos alunos de aperfeiçoamento, alunos da maratona de laudos, alunos da mentoria, né, para que eles desenvolvam melhor. Alunos de consultoria individual também, que a gente faz, sabe? Então, assim, eu sou radiologista, fiquei meio perdidão aqui, normal, acontece. Né? Se você quiser que a gente conversar sobre isso, a gente está à disposição também. Né? E quem sabe, né, Lucas? Eu não sei se a gente vai fazer esse ano, a gente vai fazer uma maratona de laudos. Vai não. Não? Vai não, maratona não. Na maratona não? Dá trabalho, né? Não, brincadeiras à parte aqui, a maratona realmente dá muito trabalho, por isso que eu tô brincando com o Twitter aqui. Por que dá trabalho? Porque a gente corrige todos os laudos de todo mundo individualmente, né? Dá um feedback individual, então, de fato, dá trabalho, mas a gente gosta, no fundo a gente gosta. Quem sabe, né? O pessoal pedir aí, quem sabe a gente lança uma turma, quem sabe até no primeiro semestre ainda, vai que, né? Boa. Então, ó, o objetivo desse programa foi mostrar um caso um pouco mais complexo de endodontia e mostrar, né, como a gente pode laudar esse caso, como é que a gente pode visualizar o caso. Eu acho que a gente conseguiu isso. Se você quiser falar mais com a gente sobre esse assunto, pode comentar aqui no YouTube ou mandar aquela mensagem no nosso Instagram, no @Felipe Costa e @LucasRPim. É isso aí. E assim, o nosso método, se você quiser entender ele melhor, até gratuitamente, tem, como eu já falei lá no início, tem 4 temporadas anteriores, fora dessa, de 808. Então você pode analisar a forma que a gente vê a tomografia. Tá sempre a gente explica com calma, né? Igual a gente fez hoje aqui. Você pode pegar lá. Agora, qual é a grande vantagem de você fazer algum curso com a gente? Tá na mentoria, tá no aperfeiçoamento ou na maratona? É que a gente consegue entender aonde que está, digamos assim, a sua deficiência ali, a sua dificuldade naquele momento, e a gente vai atacar diretamente essa dificuldade e vai fazer você ganhar tempo, né? Mas, como eu te falando, a gente está sempre falando de forma gratuita aqui, mostrando bastante conteúdo, e eu sempre recomendo maratonar o 808, que vale a pena, né? E assim que tiver, a gente não está com nenhuma turma de curso aberto agora, mas fica sempre atento, como o Felipe falou lá no @Felipe Costa, no @LucasRPim, que a gente sempre está colocando os nossos cursos quando tiver turma aberta. Beleza? É isso, meu amigo. Valeu! Valeu, tamo junto. Abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau.